Imagine um império tão vasto que tocou 3 continentes e durou mais de 1000 anos. Roma. Não apenas uma cidade, mas uma ideia colossal, estendendo-se da Britânia à Mesopotâmia, unindo 1/4 da humanidade sob sua águia. O poder de Roma era lendário, sua influência ecoando através de nomes como César e Augusto, e suas cidades construídas em mármore e concreto. No seu auge, Roma era um mundo globalizado, uma moeda única, leis unificadas e o latim unindo povos diversos. Mas até gigantes caem. O declínio de Roma não foi uma única catástrofe, mas um lento desmoronamento, uma morte por 1000 cortes. Como uma entidade tão poderosa poderia desmoronar? A resposta reside em uma teia de desafios, que começou mesmo quando Roma parecia invencível. A história de sua queda é também a história de como o mundo moderno nasceu de suas cinzas. Vamos descobrir como a lenda de Roma se tornou uma lição para todos os tempos. A Pax Romana, a Idade de Ouro de Roma, foi construída sobre poder e genialidade de engenharia. 80.000 quilômetros de estradas conectavam o império, impulsionando o comércio, exércitos e ideias. Aquedutos traziam água fresca para as cidades, tornando Roma mais saudável e maior do que qualquer outra antes. O direito romano, com princípios como inocente até prova em contrário, tornou-se a base para os sistemas jurídicos modernos. O Coliseu simbolizava o poder de Roma, enquanto uma moeda e um código legal compartilhados unificavam suas vastas terras. Mas manter essa ordem era custoso. O próprio sucesso do sistema de Roma plantou as sementes de problemas futuros. O que acontece quando o peso da grandeza se torna demais para suportar? O tamanho de Roma se tornou sua fraqueza. Governar da Escócia ao Iraque era quase impossível. Atrasos na comunicação prejudicavam a tomada de decisões e a defesa das fronteiras esgotava os recursos. À medida que a expansão parou, novas riquezas secaram, mas os custos militares dispararam. Impostos esmagadores e desvalorização da moeda levaram à inflação e ao colapso econômico. A classe média desapareceu, substituída por um abismo entre ricos e pobres. Guerras civis eclodiram à medida que generais disputavam o poder, fraturando o império por dentro. As primeiras rachaduras apareceram, ameaçando estraçalhar a magnífica estrutura de Roma. A era da estabilidade estava terminando. O século III foi o pesadelo de Roma. 50 anos de caos, com dezenas de imperadores surgindo e caindo. Guerras civis e invasões deixaram as fronteiras expostas a tribos germânicas e ao Império Persa. Uma praga devastadora matou milhares diariamente, colapsando a população e a economia. Cidades encolheram, terras agrícolas foram abandonadas, e o medo substituiu a antiga confiança romana. As pessoas se voltaram dos deuses tradicionais para novas crenças que prometiam esperança. O cristianismo floresceu nessa escuridão. O império sobreviveu, mas profundamente ferido. A Idade de Ouro se foi, substituída por incerteza e desespero. A unidade e a força de Roma eram sombras do passado. O mundo estava mudando, e Roma lutava para acompanhar. Do caos, Diocleciano surgiu com uma solução radical: dividir o império. A tetrarquia dividiu Roma em leste e oeste, cada um com seu próprio imperador, visando estabilidade e resposta mais rápida às ameaças. Por um tempo funcionou. A ordem retornou. Reformas fortaleceram o exército e os impostos. Mas a divisão aprofundou as diferenças. O leste, de fala grega e rico, prosperou, enquanto o oeste latino ficou mais pobre e vulnerável. A rivalidade substituiu a unidade, e os recursos eram guardados com ciúmes. O oeste, enfrentando invasões constantes, era frequentemente deixado para se defender sozinho. A divisão resolveu um problema, mas criou outro: uma desunião fatal. O Império Ocidental estava agora por conta própria. A relação de Roma com os bárbaros era complexa. Muitas tribos germânicas eram aliadas, soldados,
e até líderes dentro do império. À medida que os cidadãos romanos evitavam o serviço militar, o exército se encheu de recrutas germânicos, mais leais a seus comandantes do que a Roma. Generais poderosos de origem bárbara controlavam imperadores fracos, mudando o equilíbrio de poder. A chegada dos hunos empurrou tribos desesperadas como os visigodos para terras romanas. O maltratamento levou à revolta e à catastrófica derrota em Adrianópolis, quebrando o mito da invencibilidade romana. Os portões estavam abertos, não apenas para invasores, mas para refugiados que se tornaram os novos inimigos de Roma. O império estava mudando por dentro, sua identidade se esvaindo. O destino de Roma estava agora nas mãos de estrangeiros. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos, um golpe psicológico que abalou o mundo. Províncias como a Britânia e a Espanha se perderam, à medida que reinos germânicos surgiam em antigo solo romano. Um segundo saque, mais brutal, pelos vândalos em 455, deixou Roma despojada de seus tesouros. O último imperador ocidental, Rômulo Augusto, foi deposto em 476 pelo líder germânico Odoacro. O Império Ocidental havia desaparecido, mas o Império Oriental, bizantino, perdurou por séculos. A cultura romana se misturou com as tradições germânicas. O latim evoluiu para novas línguas. O direito romano e a Igreja Católica moldaram a Europa medieval. O Império de Roma desapareceu, mas seu legado viveu na lei, na língua e na fé. Mesmo os impérios mais poderosos desvanecem, mas suas ideias podem alcançar a imortalidade. A queda de Roma não foi um fim, mas uma transformação que moldou o mundo que conhecemos hoje.